Palavra de Deus para você lá no Salmo de número 121, você dá vizinho compartilhador. Peço que você nesse momento leve essa mensagem a outras pessoas. Você que está chegando pelas nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Estamos aqui de segunda a quinta-feira levando a palavra de Deus, sendo edificado pelos testemunhos também, sempre percebendo o desejo de muitas pessoas de estarem mais perto de Deus. Isso é muito bom. Então, vamos juntos na palavra de Deus. Hoje, com o tema Encontre Socorro de Deus, eu vou concluir essa palavra que iniciei ontem. E eu espero que você esteja do outro lado com o coração disposto a ouvir as verdades de Deus, fortalecendo a sua fé. Salmo de número 121, olha que coisa linda. Diz a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. O próprio salmista responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu vou repetir porque essa palavra toca muito no meu coração. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Será que você pode dizer amém? Você que está pelas redes sociais, além de dizer amém em voz alta, de preferência você também digita aí amém. Meus queridos e amados irmãos, na verdade, sempre precisamos do socorro de Deus. Algumas vezes, de forma mais latente, nós gritamos e pedimos a Deus que Deus nos ampare com força, com fé, com perseverança. Diante desta palavra, onde nós temos a convicção e certeza de que nós temos alguém que está nos assistindo, alguém que está firmando os nossos passos, isso tudo chega no nosso coração como um renovo espiritual e uma convicção de fé. O salmista, ele olha para o céu e logo ele vê Deus disposto a lhe ajudar. E essa ajuda, ela não é qualquer ajuda, porque ela fala de uma ajuda que não deixa os seus pés vacilarem. Os seus pés estão firmados. Quando eu vejo esse salmo e quem escreveu esse salmo, eu logo trago para o nosso dia a dia os momentos em que precisamos sim desse socorro. Ontem eu falei deste socorro diante das crises familiares. E de fato, nós precisamos. Nós aprendemos ontem que Deus nos trata diante dos problemas familiares. Olha só, e não é fácil enfrentar gigantes dentro de casa. Você sabe o que eu estou falando. E aí a gente foi até o livro de 1 Samuel e meditou um pouquinho nos problemas que Davi enfrentou com os seus irmãos, sendo rejeitado pelos seus irmãos de sangue. A gente lembrou aqui do problema que Davi viveu no seu matrimônio. Quantas pessoas estão vivendo isto hoje? Davi foi aí, precisou, melhor dizendo, de muita habilidade para lidar com a sua esposa, Mical. A gente viu também que, além da esposa, dos irmãos, Davi teve problema também com seu filho, Absalão, que era o demônio em pessoa, esse rapaz, viu? Queria a cabeça do seu pai de todo jeito. Então, resumindo aqui, o Senhor é socorro, guarda essa palavra,
que eu quero frisar bem para eu poder adiantar aqui. O Senhor é o teu socorro diante das crises familiares. Não esqueça disso. O Senhor é o teu socorro diante desse problema de relacionamento aí dentro da sua casa. Você está entendendo? O Senhor é o teu socorro e Ele vai firmar os teus pés na rocha, como diz o Salmo de número 121. Mas eu percebo também que quando Davi escreve dizendo que encontrou socorro em Deus, eu logo lembro de outro momento que eu gostaria de frisar aqui na mensagem, que é as perseguições que Davi suportou e venceu. Sim, com isso eu digo a você que o Senhor, Ele é socorro diante das perseguições. É assim, ó. Você decidiu dar frutos para o reino de Deus. E dar frutos não é você agora estar enfurnado dentro da igreja, sabe? Não é você ser pastor, não é você ser dirigente do círculo de oração, no nosso caso, da Assembleia de Deus. Não. Dar frutos é você estar disposto e atento a desfazer as obras do diabo. Isso é dar frutos. Você talvez não tenha nenhum cargo na igreja, mas você dá fruto. Você dá fruto porque você desfaz. O diabo, ele cria situações e lá, com muita sabedoria e habilidade, você desfaz essa situação. São pessoas que têm no seu DNA um grande princípio espiritual, ou melhor, um grande valor espiritual chamado, por exemplo, de pacificador. Aqueles que são chamados de pacificadores, aqueles que têm a habilidade lá no trabalho, quando vê o diabo criando uma situação um contra o outro, quando vê que dentro de casa é necessário recuar um pouquinho, é necessário às vezes se fazer até de tolo, é necessário ficar calado e você encontra essa habilidade diante de Deus, porque você sabe que a sua luta não é contra carne nem sangue. E logo, logo Deus te dá uma habilidade sobrenatural e logo, logo aquela situação que tinha tudo para piorar, lá ela é limitada, ou essa situação é limitada por você, porque Deus está na sua vida. Isso é dar frutos. Isso é fazer a obra de Deus, e quando nós estamos nesse caminho, nós somos atacados e perseguidos. Se você, olha, eu vou falar algo aqui, guarde isso no seu coração. Se você não encontra oposição, é porque você não está fazendo nada de valor nessa vida. Eu vou falar isso mais uma vez porque eu vi essa palavra e isso me incomodou muito. Eu queria que você entendesse o que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Se você não está encontrando oposição, consequentemente perseguição, é porque você não está fazendo nada de relevante. Sabe aquela brincadeira que a gente brincava quando era adolescente, jovem lá, que tinha o café com leite? Você está sendo um café com leite. Você não está encontrando oposição porque você não está sendo relevante. A partir do momento que você está dando fruto, a partir do momento que você está se movimentando, naturalmente você vai encontrar oposição. E diante desta oposição ou perseguição, como você queira, a palavra do Senhor está chegando até o teu coração, dizendo: meu filho, eu sou o teu socorro. Meu filho, eu estou contigo. Isso é muito fácil de ver na vida de Davi, o autor do Salmo de número 121. Depois você pode ler o 1 Samuel 24 e 26. Você vai ver Davi sofrendo uma brutal perseguição pelo rei Saul. Saul dormia e acordava querendo acabar com a vida de Davi. Aleluia, glória a Deus. Desde aquele episódio lá, quando as mulheres cantaram: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares.
Saul ficou, como a gente diz lá no interior, com o diabo no couro. Dormia e acordava querendo destruir Davi. E a gente vê que Davi nos deixa uma grande lição diante das perseguições. E eu queria que você guardasse isto. Aleluia. Quem vai dar um fim nesta perseguição não é você, é Deus. Deus já decidiu entrar em cena. Deus já decidiu trabalhar ao teu propósito. Deus já decidiu firmar os teus pés na rocha. Não tem como perder esta batalha. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pastor Júnior, e qual lição, pastor, diante da perseguição, Davi nos ensina? Davi nos ensina a sempre mantermos acesos os princípios de Deus. Davi também nos ensina que os atalhos nem sempre são os melhores caminhos. Agora, em 1 Samuel capítulo de número 24, a perseguição estava declarada. Saul, ele está com 3.000 homens, os mais preparados para destruir Davi. E nessa passagem bíblica do capítulo 24, a gente vê Davi tendo a oportunidade de destruir o seu inimigo, Saul. Saul entra na caverna, você lembra dessa história, para fazer suas necessidades, e alguém vê Saul lá e diz: Davi, olha quem está ali. Davi, a oportunidade é essa. E Davi chega bem pertinho dele, corta um pedaço do seu manto. E se você olhar o texto, você vai perceber que Davi ele fica extremamente mal porque ele tocou no ungido de Deus. Princípio. Davi tinha consigo um grande princípio que você deve ter marcado no seu coração. Nessa ocasião, Davi ele se sente constrangido porque ele sabia que mesmo Saul fora da vontade de Deus, Deus tinha algo especial com Saul. Davi ele não quis encurtar a luta. Davi ele não quis passar os pés pelas mãos. Muitas vezes nós temos uma oportunidade dessa e dizemos: chegou a minha hora. Deixa eu te dizer uma coisa, não pule etapas. Cada coisa no seu tempo. O mal por si só se destrói. O Senhor, Ele é o teu socorro em meio às perseguições. Se não bastasse esse episódio de 1 Samuel capítulo 24, daqui a pouco, capítulo 26, Davi mais uma vez tem Saul em suas mãos e ele diz não, 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 não. O problema não é o tamanho das nossas lutas, o problema é que a nossa fé às vezes é muito pequena. O problema é que a nossa fé às vezes se comporta de forma muito frágil. A minha oração nesta oportunidade é que Deus te blinde, te dê uma resistência sobrenatural, para que você passe de cabeça erguida por esse momento de tanto aperto na sua vida. Não queira resolver as coisas. Deixe que Deus vai sim colocar as coisas no seu devido lugar. O Senhor é o teu socorro diante das crises familiares. O Senhor é o teu socorro diante das perseguições. Terceiro, o Senhor é o teu socorro para superar os seus pecados. Isso também é muito
fácil de compreender quando nós olhamos para a história de Davi. Porque Davi cometeu o que nós chamamos de pecado mais famoso do mundo. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do pecado de Davi. Davi cometeu adultério, depois matou um homem inocente, seu companheiro de farda, covardia total. Isso tudo foi exposto lá em 2 Samuel, capítulo de número 12. E Davi, ele agora, no Salmo de número 51, ele busca essa restauração e esse socorro, e ele encontra socorro. Agora, veja bem, e é o que eu tenho muito temor diante de Deus, porque Deus perdoa os nossos pecados e nos socorre diante dos nossos erros. Eu não tenho dúvida, o salmista vai dizer que ele nos levantou do lamaçal, do fundo do poço. Isso fala da nossa situação precária. Mas veja bem, diante desse pecado de Davi, Deus perdoa o seu pecado, lhe dá socorro, mas a sentença continua de pé. E o preço que Davi pagou pelo seu pecado foi um preço de Torá. A sentença, a gente consegue dividir essa sentença em pelo menos 3 momentos. Primeiro, a espada não se apartaria da sua casa. Veja bem, Deus socorreu ele, perdoou seus pecados. Foi Deus misericordioso, mas a sentença estava de pé. A espada não se apartaria da sua casa. Suas mulheres seriam abusadas em praça pública, segunda sentença. Terceira, o fruto do adultério iria morrer. A gente viu tudo isso. E isso se resume aí numa vida desmantelada, numa vida confusa, mesmo sendo um homem perdoado por Deus. É sim, o temor de Deus nos livra dessa vida de pecado. De um lado, a gente encontra o socorro e Deus nos livrando ou livrando a nossa alma da condenação eterna. Do outro lado, a gente vê as marcas do pecado que nós levamos para sempre na nossa vida. Essa lição eu aprendi ainda adolescente com o meu pai, pastor Ivanildo. Ele sempre dizia: meu filho, Deus perdoa o pecado, mas as marcas ficam. E ele usava a passagem do próprio Jesus, após ter morrido na cruz, e as cicatrizes que ficaram nas suas mãos. Ele usava essa passagem bíblica e isso mexia muito comigo, e até hoje eu tenho isso em mente, e a gente confirma na história de Davi. As consequências são de Torá, meu filho. Essa é a verdade que nós não podemos esconder diante da palavra, que nós encontramos alívio espiritual, perdão, socorro, mas também o preço. Lá está o preço do nosso pecado. O Senhor é socorro diante das crises familiares, o Senhor é socorro nas perseguições ou diante das perseguições, o Senhor é socorro para superarmos os nossos pecados. Por fim, o Senhor é o teu socorro quando você perde tudo ou perdeu tudo. Quando você não tem nada, ou quando você está no fundo do poço, ele também é o teu socorro. 1 Samuel capítulo 30, a gente vê isso de forma aí muito clara na vida de Davi. Davi, ele agora, de fato, perde tudo. Ele estava acampado numa cidade chamada Ziclag, e ali os inimigos batem naquela cidade, destrói tudo, e lá está Davi com uma mão atrás e outra na frente. E mesmo assim o Senhor restaura. Daqui a pouco Davi, ele consegue conquistar tudo de volta, e ainda volta trazendo os despojos da guerra.
E isso é uma grande lição, porque nós não podemos jamais desistir quando nós perdemos aquilo que nós mais valorizamos. Diante dessa situação, o Senhor também é o teu socorro. Quando nós pontuamos essa palavra, nós concluímos lendo parte do verso 1º, 2º e 3º e 4º do Salmo de número 121, para finalizar essa palavra, e parece que a gente consegue ver as coisas de forma mais prática quando o salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vê que coisa linda, não deixará vacilar o teu pé. Você não vai escorregar, não. Você vai continuar firme. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.